Evangelho de Mateus, capítulo 2. Acharam? Diga amém. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, belemita, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos, repete comigo e diga, uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes foi alarmado e com ele toda a Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e os escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. E responderam, em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terá de Judá, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhe sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes, vão lá e busquem as informações precisas a respeito do menino. E quando tiverem encontrado, avisem-me para eu também ir lá adorar. Só até aqui. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim, não é pecado adorar. Preciso da cadeira. Diga assim, não é vedado adorar. Diga. Isso. Não é pecado adorar e não é vedado adorar. Agora diga assim, qualquer um pode adorar. Diga. Eu quero levar vocês a uma forte convicção. Esse é o tema da mensagem de hoje. Uma forte convicção. A primeira coisa, porque nós lemos o texto, é que esses magos não são reis. Então, retire do seu presépio de fim de ano os 3 reis. Não tem rei aqui. A segunda coisa, eles não são 3. Não diz o número. Não são 3. Então retire 3 do seu presépio. A outra coisa, a quantidade do que foi entregue a Jesus não é estipulado. E não é porque se falou em 3 especiarias que são 3 que trouxeram. Essas 3 especiarias eram naturalmente entregues a crianças recém-nascidas no Oriente. O ouro, principalmente, para crianças que tivessem uma potestade sobre os seus ombros, uma autoridade sobre os seus ombros, um principado sobre os seus ombros. Então costumava-se dar ouro, assim como alguns fazem quando uma menina nasce. E é dado um brinquinho de ouro para ela.
quando o menino nasce e é dado uma pulseirinha de ouro para o menininho. Nós temos isso porque o ouro não vai causar nenhum tipo de alergia e vai durar mais. Então é por isso que nós fazemos. Mas lá não é por causa disso, não é por causa de alergia, não é por causa de durar mais, é por causa da autoridade. A outra coisa é, Jesus era belemita, certo? Então Jesus nasceu em Belém. Isso precisa ser claro para vocês, porque a profecia dizia que ele iria nascer em Belém. Então se ele nasce em Nazaré, que é uma outra parte da conversa que nós vamos ter hoje aqui, e você vai entender por que Nazareno, por que Nazarate, por que Nazaré, você vai entender isso. A profecia não se cumpriria. Por que Deus traz de longe e Ele não usa os que estão perto? Porque uma profecia precisava ser cumprida. Em Isaías 65, se puderem me ajudar, me ajudem. Isaías 65, verso de número 1, você vai entender por que esses caras vêm de longe. Fui buscado dos que não perguntavam de mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Então, antes dos próprios judeus reconhecerem o principado que estava sobre os ombros de Jesus, nações exteriores vieram procurá-lo como se fosse um rei. E isso não foi dito por eles a Herodes. Isso foi dito por eles por onde eles passavam. Então por onde eles passavam, eles iam perguntando: vocês viram por aqui alguém que nasceu, um rei que nasceu? Porque quando um rei nasce, uma nação se prepara para o nascimento. E Belém não estava preparado para o nascimento de ninguém. Porque simplesmente não havia nenhum tipo de espera do Messias por aqueles dias. E o que se esperava era que fosse um revolucionário, e não alguém que fosse um obediente a Deus. Então às vezes nós estamos pintando um Jesus na nossa vida que não condiz com aquilo que Deus está trazendo para nós. Nós estamos pintando um quadro a respeito do Evangelho que não é aquilo que a Bíblia diz que é. Eu pinto um quadro sobre meu casamento, que o meu casamento tem que ser assim, o meu casamento tem que ser assado, o meu casamento tem que ser frito, cozido. E não é isso. Porque eu ouvi dizer, porque a minha mãe me disse, o meu pai me disse, não é isso. E os belemitas foram pegos de surpresa. E aqui diz, no texto que nós lemos, que todos eles ficaram alarmados. Eles ficaram temerosos, porque um rei nasceu naquela cidade. E se era verdade mesmo que tinha nascido um rei, porque ninguém sabia onde o cara estava. Então a notícia chega em Herodes, que é o rei não cristão, não temente a Deus, certo? E que está ali sob mando do governo romano. Herodes era um homem muito amado naquela região. Por quê? Porque ele era um adepto e um apaixonado por construções monumentais. A terra onde Herodes morava era terra que prédios novos eram construídos, assobradados gigantescos eram construídos, casas utilizando mármore Carrara eram construídos. E quem teve a oportunidade de ir lá e vai conhecer a Fortaleza Antônia, que é o lugar onde Herodes estava, vai ver que é magnânime. É uma das torres que não foi derrubada, porque não conseguia, eram construções terrivelmente lindas e fortes. Então Herodes, ele era conhecido por isso. E Herodes, quando fica sabendo desses tais magos, manda trazê-los. Eu fui atrás da definição de um mago do Oriente. Não tem nada a ver com aquilo que nós conhecemos aqui como mago hoje, como magia negra, como coisas erradas. Um mago era aquele cara que obedecia a Deus naquilo que Deus havia dito: eu vou usar os astros, as estrelas, os planetas para falar com vocês. Então Deus disse isso logo no começo, lá na criação. E esses caras
eles faziam essa leitura a respeito de presságios, a respeito do futuro da humanidade, através da leitura das estrelas. Tantos caras eram bons, que eles fizeram a leitura do nascimento de Jesus. E eles viram a estrela que se movimentava e que parou em cima de Belém. E eles acertaram plenamente naquilo que eles estavam fazendo. Os caras eram bons, meu irmão. Tanto é que Deus os permitiu ver o Messias antes de todos os outros. Eles foram os primeiros que viram o Messias. Primeiro até, sabe de quem? Primeiro até que o próprio pai. Porque quando eles chegaram na casa, Maria estava sozinha com o menino. É interessante que Deus às vezes tem essas tiradas para nos colocar alguma coisa de pergunta na cabeça. Por que que às vezes as pessoas estão tendo alguns tipos de privilégio que eu não estou tendo? Por que que este privilégio que tal pessoa tem e que tal pessoa tem, se eu sou filho de Deus também, por que que tal pessoa tem um privilégio e eu não tenho? Você precisa ter essa pulga, esse elefante atrás da sua orelha. Que é para você parar e perguntar. Não por inveja, não por demasiada ira. Não. É para você, porque você quer ter para você também. Por que que Deus fala com ele e não fala comigo? Vou dizer para você aqui. Você sabe por que que esses caras, eles tiveram esse privilégio? Porque Deus vai falar com você naquilo que você é bom. Se você lê muito a Bíblia, Deus vai falar com você aqui. É isso. Eles eram como se fossem astrônomos. Eu não estou falando de astrólogo, eu estou falando de astrônomos. Deus não ia chamar astrólogo para ver Jesus primeiro. Deus chamou astrônomos. Deus chamou pessoas estudiosas das galáxias. Deus não chamou horoscopista. Deus chamou astrônomo. Conhecia o movimento das estrelas, a sua velocidade. Conhecia o que era o movimento de uma estrela cadente ou de uma estrela fixa. Aquela estrela não era cadente. Aquela estrela estava se movimentando por algo que a ciência não podia explicar. Porque as estrelas não se movimentam, só se movimentam quando são cadentes, quando estão perecendo, quando estão morrendo. Mas aquela estrela não, ela tinha um brilho especial. Então esses caras foram escolhidos por Deus a dedo. Então, se você é bom mecânico, Deus vai falar com você lá no motor do carro. Se você é um bom pedreiro, Deus vai falar com você no cimento e na massa. Se você é um bom professor, Deus vai falar com você na lousa de ensino. É isso. Se você for um cozinheiro, Deus vai falar com você na cozinha, na massa, no fogão. Deus, Ele vai usar aquilo que você melhor faz, não aquilo que você pior faz. Apóstolo, eu não faço nada, é por isso que Deus não fala com você. Pronto, falei. Porque tudo que você faz, você não é bom. Você vive pulando, pula daqui, vem para cá, vai para lá, você nunca deu certo em nada. Por isso que você não ouve Deus falar com você. Simples assim. Então, pega a Bíblia Sagrada e você vai ver que Deus, quando chama alguém, esse cara era um trabalhador tremendo. Esse cara era fiel naquilo que ele fazia. Esse cara era obediente naquilo que ele fazia. Esse cara era cuidadoso naquilo que ele fazia. Quando Deus chama Moisés para construir a arca, Moisés já pega madeira, pega talhadeira, pega martelo. Deus pergunta para ele: onde é que você vai? Eu vou fazer a arca. Você está maluco, cara. Você está doido, velho. Você pirou. Não, para fazer isso aí eu preciso de um especialista. Chama lá Bezalel. Bezalel, ele é especialista no entalhe de madeira. Ele é especialista no encrave de pedras preciosas e de ouro na madeira. Eu preciso de um especialista. Mas Deus, Ele não te serve direito, não tem problema, eu encho Ele do Espírito Santo. Aí Ele vai ser um especialista em todas as áreas. Está dando para entender? Diga, meu irmão. Então veja só que uma simples leitura de presépio já está começando a tocar aí no teu interior. Eu preciso tomar jeito na minha vida, eu preciso me especializar em alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa com expertise. Eu preciso fazer alguma coisa muito bem feita. Aí Deus vai começar a falar comigo. Porque hoje o Jornal Nacional fala com você, o Jornal Hoje fala com você.
e Deus não fala com você. Porque você é especialista nas notícias, especialista na política, e você não é especialista nas coisas que pertencem ao reino de Deus. Já percebeu que Deus usa muito culinária na Bíblia? Já percebeu que Deus usa muito siderurgia na Bíblia? Que Deus usa agronomia na Bíblia? Você já percebeu? Você já percebeu que Deus usa os astros na Bíblia Sagrada? Você percebeu? Você percebeu que Deus usa a chuva na Bíblia? A meteorologia, a chuva temporã, chuva seródia. Então, isso é o que você precisa começar a entender. Se você for expert em alguma coisa, Deus vai te pegar aí. É aí, né? Entendeu? Então tem muito expert que Deus vai começar a pegar. No mundo secular tem muito expert. Logo, logo você não vai ter mais esse celular que você tanto quer. Isso aí não vai existir mais. Isso aí vai sumir, isso aí não, esquece. Celular com conta paga? Esquece. Ninguém mais vai pagar a internet. Não vai ter mais internet. Isso. Porque uma camada de satélites já estão sendo lançadas para a internet gratuita. E logo, logo você não vai precisar mais. Você não vai precisar mais de nada para poder ter. Você não vai precisar mais colocar o celular no ouvido. Você vai ouvir o celular dentro da sua cabeça. E o pior de tudo, sabe o que é? Que quem não tiver isso, não vai poder comprar e nem adquirir nada. E a rede de satélites é do senhor Elon Musk, para quem não sabe disso. A empresa que vai fazer os chips já está fazendo. Então, logo, logo, os expertise, Deus vai usá-los para poder fazer a Bíblia se cumprir. As pessoas acham que elas estão caminhando na frente de Deus. Enganadas estão. Deus os está usando para cumprir o que Ele disse que assim seria. As pessoas acham que elas vão escapar das mãos de Deus. Quando Ele disse, da minha mão, ninguém escapa. Ninguém escapa. Então, quando nós ouvimos uma mensagem dessa, uma plena convicção, é o tema da mensagem, você precisa começar a entender que você às vezes acha que teve um tirocínio, né? Você teve aquela tirada. Irmão, você não teve nada, Deus está te usando. Se você vai alavancar e vai crescer, não é você, Deus está te usando. Tudo está nos controles da mão de Deus. Se Deus te aplaca, se Deus te segura, Deus está te usando. Ele está te usando. Ele não pode deixar você ir além do que está projetado para você. Porque se você for, você não vai atrapalhar o plano dele de forma nenhuma. Você simplesmente vai ser tirado fora do plano. Então ninguém é mais veloz do que o projeto. Quando a gente tenta acelerar um projeto, você sabe o que acontece? Cai o prédio. A cura do cimento tem que ser correta. A água tem que ter a alcalinidade correta. A areia tem que ter a gramatura correta. O cimento tem que ter o pH correto. Porque senão, cai o prédio. Quando você vê prédio caindo, quando você vê ponte caindo, pode procurar no projeto onde está a falha. Alguém quis fazer mais rápido do que deveria. Jovem, você é jovem, aproveite a sua juventude. Não tente correr à frente do projeto, você vai ser parado. Deus vai te parar, porque se Deus tem um projeto contigo, Deus vai te parar. E não adianta a gente correr, que nem Herodes. Herodes, ele tinha que conhecer não a estrela, ele tinha que conhecer os descendentes de Davi. Se ele conhecesse os descendentes de Davi, ele ia saber que a 14ª geração depois do rei Davi estava em José e estava em Maria. Ele tinha que achar esses caras. Ele como rei, ele como autoridade, ele tinha que ir atrás e dizer: vocês sabem que vocês são a 14ª? Vocês sabem que quando vocês casarem, vai nascer alguém que vai ser príncipe? Você sabe o que Deus ia fazer com Herodes? Ia exaltar Herodes no seu reinado. Mas não, eu quero matar aquilo que Deus estipulou como projeto. Eu quero paralisar aquilo que Deus estipulou como projeto para a minha vida. Eu quero fazer o caminho, eu quero determinar o caminho, eu quero fazer. Deus vai te parar.
Eu não quero nem saber o que Deus vai fazer. E Deus vai te parar e vai te botar de banco, porque você acha que você pode fazer alguma coisa sem a autoridade divina. Se Deus, Ele tem a terra como estrado dos seus pés, e Ele tem o controle magnânime de tudo em suas mãos, quem somos nós para dizer que o tempo de Deus está errado? Quem somos nós para dizer, casei errado, fiz errado, não adianta isso aqui? Esquece. É porque você não quer ter o coração que Deus estipulou para você ter. Você está colocando seu coração em coisas que Deus não quer que você coloque. Então você nunca poderá ter a resposta, o futuro que Deus preparou para você. E é justamente o que está acontecendo com Herodes. Manda matar todas as crianças. Matou Cristo? Matou Natanael? Agora, de uma coisa eu sei, diga o quê? Herodes morreu. Isso eu sei. Isso eu tenho certeza. E quem foi dar notícia foi um anjo. Pode voltar, a faca já passou, está tudo seguro. Aí Deus tem um projeto, diga, Deus tem um projeto que cerca, olha, de 300 anos antes de Cristo. Olha, aí é que mora a revelação. 300 anos antes de Cristo, alguém vai passando por uma terra. Gostei daqui. Aí o cara entra numa caverna. O cara entra numa caverna. Rapaz, dá para fazer uma casa daqui. Aí ele começa a construir aquela casa. Aí ele liga para o tio, vem o tio, liga para o avô, vem o avô. E ali eles começam a fazer aquele, né? Ali vira um vilarejo, ali vira uma cidade. E quando todo mundo vê, irmãos, olha que coisa. Eles estão morando numa escarpa montanhosa, circundadas por montanhas. Era uma verdadeira fortaleza. Era uma fortaleza aquele lugar. Olha que coisa linda. Judas Macabeus conhece o lugar, porque os macabeus que sobraram da batalha foram se esconder lá. Aproximadamente uns 30 anos, 35 anos depois de Cristo, quando eles foram descobertos, que eles estavam escondidos numa cercanias ali de Decápolis, eles acabaram fugindo para lá também, porque lá era uma excelente fortaleza. Que lugar era esse? Nazaré. Era Nazaré. E aí quando Jesus, junto com a família, voltam do Egito, voltam lá daquele lugar que eles foram beber água lá no meio, que o anjo mostrou para eles, e foi uma bênção. Aí o que acontece? Eles voltam para lá, mas eles ficam sabendo que o filho de Herodes está reinando. Quando eles ficam sabendo que o filho de Herodes está reinando, Nazaré. É para lá que nós vamos. Porque Nazaré é uma fortaleza. Vamos para Nazaré. Aí é o texto que eu quero que vocês leiam comigo aqui. Mateus capítulo 2, verso de número 21. Olha que coisa maravilhosa. Mateus capítulo 2, verso de número 21. E veja que até a família real tem que ter estratégia para sobreviver em meio aos inimigos. Eu estou falando para você entender. Até a família real, José, Maria e Jesus, até a família real precisa de para poder em meio aos inimigos. Se Jesus precisa de estratégia, você vive a vida de qualquer jeito? Você vai acampar em qualquer jeito, vai viajar no fim de ano para qualquer lugar, achando que vai ficar assim e que o inimigo não está esperando uma oportunidade? Você está achando
que você vai de carro, volta de carro, vai de avião e volta de avião, e nada aconteceu? Você é que pensa. Você é que pensa. Aí, essa TV que está desligada, alguém pode ligar para mim, por favor? Ela não está ligando, mas eu estou vendo ela ali, a vermelha ali, ó. Ela já apertou todos os botões, irmão. Esses meninos é um perigo apertando o botão, irmão. Olha lá, ó. Ó. Menino é um perigo apertando o botão, irmão. É um perigo, é um perigo. Olha lá, tá vendo? Isso. Não, é que começou a funcionar agora. Vocês não estão entendendo. Isso é profético. É porque é a mão do apóstolo, está entendendo? Verso 21. Então ele se levantou, diga José. Diga José. Isso, olha para a pessoa do lado e diga assim, está entendendo, José? Diga assim, vai chegar uma hora que você vai ter que se levantar, irmão. Quantos Josés pegaram essa mensagem aí? Então ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. Até aí tudo bem. Agora vamos ver, 22, olha lá. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de quem? E Arquelau era filho de Herodes. Herodes, o seu pai, receou ir para lá. Diga, receou. Você acha que esse receio veio dele mesmo? Você acha que você que tem o Espírito Santo, quando você se ressente de alguma coisa, é normal isso? Você acha que você está preparado para ir para um lugar, vem aquele frio na espinha, que você deve ir? Vamos trabalhar melhor com a sensitividade espiritual, gente? Vamos trabalhar melhor com as tiradas do Espírito ao nosso favor? Vamos dar mais ouvido à voz profética. Vamos dar mais ouvido aos profetas de Deus, irmão. Não ao horóscopo, não ao número da loto, né? Não aquele cara que fica, ó, tem carreta com 5 BMW, com 5 não sei o quê, com 5 não sei o quê, tá, ele te dá. No primeiro ano tudo bem, mas e no segundo tu vai pagar como? Ele sentiu, ele receou. Então, diga assim, primeiro vem o receio. Diga, depois vem o sonho. E depois vem a revelação. Alguns de vocês já sentiram, já sonharam, e Deus está me usando para te revelar nessa noite. Tá? Então já sentiu, já sonhou, e agora Deus está me usando para falar, ó, acabou. Tá? Então a revelação está vindo, uma palavra que você achava que era 3 e não era, que você achava que era rei e não era. Certo? Então Deus está dizendo, aquilo que você acha não é, aquilo que você acredita não é. Então eu estou te mostrando o que está por trás. Então, olha lá, mas avisado num sonho por revelação divina para ir para as partes da Galileia. Próximo verso. E chegou e habitou numa cidade chamada, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado o quê? Diga Nazareno. Rim. Diga Nazareno. Que quer dizer separado. Literalmente, ramo que floresce estando separado da árvore. Para, porque essa vara estava dentro da arca. Então, quando o cara monta a cidade, ele já monta na direção. Quando dá o nome da cidade, ele já dá na direção.
Ele monta a cidade, mas o cara que é o objetivo da cidade não está na cidade. Está entendendo? Deus vai te mandar fazer coisas que você não vai usar agora. Deus vai te mandar ir para lugares que não tem nada a ver com você, mas é para que se cumpra a palavra dele na tua vida. Então não questiona, para que eu vou fazer isso? Para que eu vou para tal lugar? Não questiona. É sonho, é revelação, é palavra, vai. Deus vai te honrar. Não fica procurando o índice da bolsa de valor. Não, irmão, não vai bater. Ele seria chamado Nazareno. Mas como é que ele seria chamado Nazareno se ele nasceu em Belém? Pois é, Deus tem essas coisas. Vocês estão lembrados de um tipo de Cristo chamado Elias? Ele era tesbita da terra de Tesbe, mas era tesbita da terra de Gileade. E Tesbe e Gileade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele nasceu em Tesbe. Tesbe era um lugar que se escarpava montanhas de uma forma muito fácil. É por isso que Elias usava roupas de camelo, né? Nos braços, nas pernas. Aquele homem devia feder que só o Satanás, irmão. Vocês já foram num zoológico ver como o camelo é cheiroso, irmão? Então você imagina, você usando aquilo lá, ó. Só que ele era de Gileade. Então ele nasce num lugar, mas Deus leva ele para outro. Tesbita da terra de Gileade. Você já ouviu falar que crente não é dessa terra? Quantas vezes Deus vai precisar falar com você? Que você não é terreno, que você é celestial, que você veio de lá emprestado, está passando um tempo aqui para voltar para casa depois. Então Jesus agora ele vai para Nazaré. Lá em Nazaré ele habita no meio das rochas. O livro de Provérbios diz: feliz é o homem que faz a sua casa na rocha. Tem 4 animais tremendos, mas um deles é especialista e Deus ama ele, é o coelho. Por quê? Porque ele faz a sua casa na rocha. Se você for procurar a respeito de rocha, a respeito de firmar estaca, a respeito de construir coisas duráveis, você sempre vai ver a referência rocha. É por isso que Jesus era o que era, porque ele era nazareno. Se fosse esperar alguma coisa de Belém, não ia achar nada. Mas como ele era nazareno, o problema não é aonde você nasce. Ó, essa é forte, segura aí. O problema não é aonde você nasce, o problema é onde você é criado. Certo? Você pode ter nascido no meio de um lugar onde todo mundo é mole, mas se você foi criado no meio de um povo chamado povo de Deus, você vai ser forte. O problema é onde você foi criado. O problema é aquilo que vai fazer. Criança é uma esponja, né? Você já ouviu isso? Tem coisas aí que teu filho te diz que ele ouviu você dizer no telefone para alguém 5, 6 dias depois. O teu filho vai lá e diz na tua orelha aquilo que você disse. Onde é que você tirou isso, moleque? Foi você que disse. Hoje nós ouvimos uma da Mia, né? Caramba. O pai dela disse alguma coisa para ela, falou: caramba, pai. Caramba, pai. Você já percebeu que quando você vem muito na igreja, a tua linguagem começa a transformar? Que você começa a falar como se fosse um oráculo judaico que você está falando? E os seus amigos começam a estranhar o teu idioma que está mudando? O grande problema é quando você tem 2 idiomas. Fala um na igreja e fala um lá fora. Aí a gente vê esses memes aí que o cara está pregando no altar e fala um palavrão no altar. Porque lá fora, essa é a língua que ele usa. Agora, quando nós entregamos o nosso coração para Cristo, nós queremos que Ele nos transforme de dentro. Então, quando chega lá fora, as pessoas começam a nos ouvir e dizem assim: eu não estou te conhecendo mais. Você está falando diferente.
Tudo que você fala tem Bíblia no meio. Você não consegue falar 15 minutos sem falar de Jesus. Quando olhavam para Pedro, Pedro dizia, eu não, você parece com ele, você fala que nem ele, você anda com ele, eu vi você junto com ele. Não, eu não. É quando a gente não quer, é quando a gente quer se parecer um negócio lá fora e quer ser outro aqui dentro. Os magos chegam diante de Herodes e dizem assim, a gente acompanhou uma estrela e ela parou por aqui, a gente está atrás dele. Olha, quando vocês acharem o menino, volta aqui. E me digam onde é, porque eu quero adorar. Agora eu quero levar vocês no texto para vocês verem o que foi que eles sentiram. Olha a sensitividade do Espírito de novo. Um cara desse que tem acesso à casa do rei. O rei chega para ele e diz assim, pode voltar aqui que eu te recebo de novo. O rei chama eles para uma reunião secreta. Olha, tudo favorável. Mas aí entra Deus com o sensitivo. Vamos lá? Mateus 2, verso de número 7. Não, verso de número 9. Mateus 2, 9. Olha o sensitivo de Deus de novo. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, como se fosse um guia, ia adiante. Até que chegando, se deteve sobre o lugar onde o menino estava. Olha, a estrela não se move, mas Deus estava movimentando esta estrela. Próximo verso. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. Próximo verso. E entrando na casa, acharam o menino com a sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. Vai. E sendo por divina revelação, avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes. Está dando para você entender que Deus quer te levar para o sensitivo. Deus quer te levar para a revelação. Deus quer te dar sonhos proféticos a respeito da tua vida. E ele continua dizendo, partiram para a sua terra por outro caminho. O Deus que muda itinerários e caminhos está aqui nessa noite. Deus vai mudar o teu itinerário nesse final de ano, rapaz. O tema da mensagem é uma firme convicção. Você vai sair daqui assim hoje. Então, nós estamos vendo tudo cooperando. Diga, tudo coopera. Diga, para o bem. Diga, dos que amam a Deus. Olha para a pessoa ao seu lado e diga assim, você ama a Deus? Olha para ele de novo e diga, fique tranquilo. Tudo vai cooperar para o teu bem. Agora, eu preciso dizer uma coisa aqui. Tem algumas coisas na nossa vida que o Espírito de Deus nos mostra o caminho, mas são os meus pés que tem que andar sobre eles. Deus não vai pegar ninguém no colo para carregar. Viu? Aquele negócio dos passos na areia, isso é balela. Pensei que estava sozinho, Jesus está me carregando no colo. Jesus não vai carregar ninguém no colo. Pelo contrário, ele diz, toma a tua cruz e me segue, se quiser. Aí vem o nosso cego e fica todo mundo, não, Jesus vai me carregar para a igreja, vai esperando. É por isso que eu não gosto desse apóstolo, ele é muito rude. Não sou rude não, sou verdadeiro. Então, não quero ir para a igreja, vai ficar em casa. Não gosto dessa palavra, vai ficar sem ouvir e não vai ter efeito na tua vida. Aí depois tu vai olhar para o lado, nego abençoado no norte, no sul, no leste e no oeste, e tu lá, seco.
Que nem dizia minha avó, esturricado. Certo? Porque você não quer. Afinal de contas, 20 anos assim. Esse aí é o crente Gabriela. Eu nasci assim. Crente Gabriela. Você quer ser feliz? Deixa o Espírito Santo te guiar e vá atrás. Tá? Vá atrás. Ó, vá atrás, tá bom? Próxima vez que eu falar da televisão, vai lá ligar. Vá atrás. É isso aí. Vá atrás. Não, vá atrás. O Espírito Santo falou com Jacó. E Jacó não quis ouvir o Espírito Santo. Pode bater a foto. E Jacó não quis ouvir o Espírito Santo. Aí Jacó vai dormir, irmão. O que tem de crente dorminhoco hoje, irmão? E Jacó vai dormir. Aí quando Jacó está dormindo, Deus vai no sensitivo. Dá-lhe um sonho. E dá-lhe uma revelação. Ele acorda e diz: o Senhor estava aqui e eu não. Quem não quer entrar no sensitivo do Espírito e na revelação, vai estar do lado de Deus clamando pelo anjo. E Deus está do lado dele. E ele dizendo: Deus me viu anjo. E Deus assim: me viu anjo para quê, rapaz? Preciso de socorro, estou aqui no deserto, com a cabeça no travesseiro, tudo aqui. E Deus do lado dele. Porque não quer mergulhar no espírito. Quer viver no carnal, quer viver na palavra forte, na revelação, no versículo decorado. Irmão, tem hora que o versículo não funciona. Quando não funciona? Quando Deus está do teu lado. Você quer versículo para quê? Se a própria palavra está do teu lado. Presta atenção, meu. Você tem boca para ensinar todo mundo. Você não consegue pregar para você no espelho. Prega para você no espelho. Vai lá no espelho e prega. Esse fogo que você manda nos outros, manda todo mundo se lascar, manda. Fala para você no espelho. As lives que você faz, as lives que você faz. Viu? Faz para você. O que você fala para os outros, fala para você. A pregação que você faz, já ir lá no ônibus, lá para todo mundo, faz para você. Nelma, lá na escola, lá, que você quer mandar todo mundo se lascar, manda você se lascar. Porque a gente tem gás para dar para os outros, mas para nós, menos. Para mim, menos. Não. Para mim, primeiro. Eu quero tudo para mim primeiro. Eu quero todo o porrete que um dia eu possa dar nos outros, eu quero tomar no meu quengo primeiro. É pau de quina de 12 no meu primeiro. Que é para poder, o lobo tá arrebentado. E quando eu pregar e eu quero dizer o quê? Eu tiro a camisa e digo: ah, aqui ó. Eu trago no meu corpo. Eu trago no meu. Eu apanhei primeiro. Então agora eu já estou escolado. É o que Paulo diz, eu estou escolado. Viu? Quanto a açoites, quanto a naufrágios, quanto a perseguições, quanto a isso, quanto a aquilo. Ele está dizendo, eu estou escolado, não mexe comigo. Aquilo que eu tive que apanhar na vida para servir Jesus, eu já apanhei. Eu estou ensinando vocês para vocês não precisar apanhar. Não, ele não vai ajudar. Não vai, ele não vai ajudar. Mas como assim não vai? Não, é você que tem que fazer, cara.
Você que tem que fazer, tu vai lá, paga um pedreiro. Chega lá, o cara está dormindo. Aí você diz, rapaz, eu te paguei. Ele vai dizer para você, me dá uma ajuda. O que você vai dizer para ele? Está despedido, quero outro. Tudo aquilo que tinha que ser feito por nós já foi. Vamos nos virar em nome de Jesus. Vamos seguir a palavra em nome de Jesus. Vamos ser obedientes em nome de Jesus. Diga assim, Jesus era judeu. Ele não cobrou de ninguém que virasse judeu. E tem um monte de crente querendo ser judeu. Só que o crente, se ele virar judeu, ele está lascado. Porque no judaísmo não tem graça. Então eu não sei o que esses caras do kippah, os caras do shofar, os caras do tzitzit, os caras do talit, eu não sei para que isso. Eu tenho das melhores qualidades como símbolos espirituais daquilo que já foi feito por mim. Quando eu pego um shofar na mão, eu sei o que eu estou pegando. Quando eu pego um kippah na mão, eu sei o que eu estou pegando. Quando eu pego um talit na mão, eu sei o que eu estou pegando. Eu sei qual é o símbolo que Deus quis incrustar no homem com aquilo. Então não adianta eu me judaizar, porque Cristo não exigiu isso de mim. Eu já disse para vocês, eu sou marrano, descendente de judeu. Mas eu não trago isso para mim. Eu não preciso disso para mim. Eu tenho uma graça que me foi revelada pela fé. Um caminho novo e vivo me foi aberto para que eu chegasse até Ele. Então eu não preciso mais de sacrifícios feitos, de animais mortos, de sangue derramado. Eu não preciso, o único sangue que fala mais alto que o de Abel já foi derramado por mim. Eu tenho convicção da minha salvação. Mas eu sei também que eu não posso parar. Eu preciso ir até o fim. Então a minha convicção é uma convicção em esperança. Diga, em esperança. Eu não posso parar. Quem espera não vê. Então eu sei que eu estou indo no caminho, mas eu não vejo. Eu preciso caminhar pela fé. Esses homens estavam atrás daquela estrela pela fé. E eles obtiveram um galardão, eles viram o Messias. Você sabe lá quantas pessoas viram o Messias como Messias, irmão? Você tem ideia? Segundo alguns historiadores, mais de 5 milhões de pessoas tiveram a oportunidade de ver Jesus. Mas sabe quantos reconheceram-no como Messias? 120. Porque pegar ele como bebê não é reconhecê-lo como Messias. Ele só poderia ser reconhecido como Messias depois de morrer e ressuscitar. Quando ele disse, agora me foi dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Então agora eu sei que ele é. Então essas pessoas que iniciaram como 500, e a gente sempre começa assim com muita gente, de repente você procura, não tem ninguém. A gente começa um culto aqui, é uma bênção, de repente não tem ninguém. Começa um culto de sexta-feira aqui, é uma bênção. De repente não tem ninguém, de repente tem uns 4 orando aqui só. Porque afinal de contas, eu sou intercessor, mas eu não preciso vir no culto de oração. Eu sou pastor, mas eu não preciso vir no culto de oração. E aí você vai olhando a vida das pessoas e você sabe como é que eles estão. Os caras não são crentes, mas eles seguiram a estrela. E eles disseram, vai nascer um rei. Onde é que eles tinham essa informação? De que ia nascer um rei? Quem falou com eles? Então quer dizer que Deus está falando com quem não é crente e com nós que somos? Ele não está falando. Deus está direcionando espiritualmente pessoas que não são crentes. Viu? Engole essa que é difícil de engolir. E com nós que estamos na igreja, ele não está falando. E quando ele fala,
a gente não ouve. É isso que a palavra está dizendo para nós aqui. Essa mensagem do Shayalô Kabá, que é avivados e não extintos, é sinal de que antes do avivamento, a extinção é iminente. Peguem aí, vocês que gostam de filmes de Netflix ou desse negócio aí que você põe lá e aparece um monte de canal lá, não sei quanto, não sei o nome daquela bexiga. Como é que é? Ladroagem? Não, que é isso? Que nós é crente. Né? Como é que é o nome daquele negócio lá? IPTV. IPTV. Né? Procure, faça o seguinte levantamento. Sem nada de oração, jejum, você não precisa fazer isso. Vai lá e começa a anotar os títulos dos filmes que estão sendo lançados do ano passado para esse ano. Vai anotando. Eu vou te dar a estatística, tá? 70% dos filmes falam do fim do mundo. E os diretores não são crentes. Não é filme evangélico. Não é filme evangélico. Você sabe o que está acontecendo? Deus está usando as ferramentas que Ele tem para falar com a terra. A terra não quer saber. Deus está usando. O que Deus tem, Deus vai usar. Para que não tenha desculpa. Eu não fui avisado. Você não foi avisado, filho de uma égua? Não, mas tu não foi no cinema assistir 12 dias? Tu não foi no cinema assistir Até o Último Homem? Você não foi no cinema assistir Depois de Nós? O que mais você quer? Você não perdeu uma. Você viu tudo. Você sabe de tudo o que vai acontecer. E você está dizendo que não foi avisado? Pasme. A China criou um sol. Eles, de noite, podem ter dia. E o sol nasce, fica e desce. Vocês já ouviram falar nos reptilianos? Não. Vocês sabiam que tem um livro apócrifo que fala sobre ETs? Vocês sabiam? E que esse livro foi tirado. Você sabia que tem um livro apócrifo que fala sobre sereias? Você sabia? Não sabia, né? Lógico que não, você não gosta de ler. Ah, mas isso aí é coisa do outro mundo. É de outro mundo mesmo. Eu não tenho dúvida disso. É de outro mundo mesmo. Vocês sabiam que tem uma ilha no Chile que ela foi destruída atomicamente porque eles chegaram à conclusão de que tinham extraterrestres nessa ilha? E apóstolo, agora você vai pegar sobre extraterrestres? Não, eu estou jogando para você informações que hoje ou amanhã vão poder ser cobradas de você. E você teve as informações. Nós tivemos em nossas mãos as informações. A gente faz delas o que? O que quer. Você acredita no que você quer. Então nós temos esta bandeira de dizer, eu acredito no que eu quero, mas eu não tenho uma bandeira de dizer, eu acredito no que Deus vai mandar eu acreditar. Eu estou falando sobre uma firme convicção. E eu já estou convicto de que Jesus está prestes a arrebatar a igreja. Independente de todas as informações que foram dadas. Todas. Você tem um presidente da república que está faltando um dedo numa mão. E de repente esse presidente da república aparece com 10 dedos. O que você acha?
De repente esse presidente da república aparece com o olho verde. O que você acha? O que está acontecendo? Que você tem as informações de tudo, você é chegado no movimento e não sabe de nada. Você tem um presidente dos Estados Unidos que está sendo impeachmentado agora. Aprovaram o impeachment do Biden lá nos Estados Unidos. E que de repente dá umas neuras no cara e o cara não sabe onde ele está. Você sabe por que vão dar impeachment nele? Porque o programa principal do robô está falhando. Você acredita que tem nações agora que os robôs já estão gerenciando a nação, ó? E você não sabe disso. Porque nós precisamos estar presos dentro de uma religiosidade. Saber de muita coisa é pecado. É isso que o diabo colocou dentro da igreja. E os nossos filhos estão sendo subvertidos por mensagens subliminares todos os dias no celular, porque afinal de contas eles precisam nos deixar em paz para trabalhar. Então, enquanto eu estou ganhando dinheirinho que vai manter o iPhone 15 dele no final do ano agora, o diabo está levando eles embora sem eu saber que eles já foram e eu não tenho mais controle. Até chegar o dia de dizer, quer saber de uma coisa? Vai fazer o que quer. Só que a Bíblia não me diz isso. A Bíblia diz que os meus filhos têm que ser ensinados por mim, no caminho que eles devem andar. Só que como ensinar o meu filho se o meu próprio caminho está corrompido? Não tinha o que demovesse esses caras de entregar o que eles tinham que entregar para Jesus. Posso falar a mensagem? Vou falar. Não tinha o que demovesse esses caras de entregar para Jesus o que Deus mandou ser entregue para Jesus. Você tem entregado para Jesus o que Deus mandou você entregar para Jesus? Porque os magos do Oriente, nem o rei impediu eles de ir até Jesus. E Herodes era assassino. E ele mostrou que ele mandou matar as crianças e não teve dó. E eles sabiam que se eles protegessem o que Deus mandou proteger, o que Deus mandou abençoar, o que Deus mandou enriquecer, porque foi isso que eles foram fazer. Vai lá e entrega na mão deles a riqueza, entrega na mão deles a unção, entrega na mão deles o socorro. Porque eu estou mandando. Mas como é que eu vou fazer? Eu vou botar uma estrela no céu, você segue a estrela. Se tivesse GPS, você acha que precisava de estrela, rapaz? Hoje você põe o endereço da igreja e o GPS te traz aqui. E você prefere mudar o endereço que o Espírito Santo te deu e ir para as suas festas, ir para as suas reuniões, ir para os seus casamentos, ir para as suas férias. Você prefere ir. Aqueles caras não tiveram oportunidade de pensar. Deus disse, vai. E eles foram. Muitos de nós aqui estão dizendo assim, não posso fazer, não quero fazer, não vou fazer. Não tem problema, a vida é sua. E que pena que ela é sua, a minha já não é mais minha. Não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu não tenho mais controle, eu não tenho mais como fazer, eu não tenho mais o que decidir, não dá mais. Porque todas as vezes que eu tentei decidir, eu tentei fazer, eu me lasquei. Chega. Chega. Eu me nego a fazer o que eu quero. Se eu fosse fazer o que eu quisesse, irmão, meu Deus do céu. Mas eu me nego. E essa é uma virtude do Espírito. Domínio é virtude do Espírito. Deus não vai chegar para o Wendy e dizer, não, eu não quero que você se arrume, eu não quero que você mantenha o seu cabelo bonito, eu não quero que você se vista bem, eu não quero que você seja inteligente. Deus não vai dizer isso para ela. Ela tem domínio próprio de saber o que ela pode, até onde ela pode ir. Vai chegar determinado momento que determinada aula na faculdade ela vai dizer, não posso assistir. Deus, me dá a nota. Eu não quero assistir esse cara, eu não quero assistir essa mulher. Porque se eu for assistir, eu vou brigar com ele, vou ser expulso e é mau testemunho. Então me dá domínio. Nós não fomos chamados para criar escândalo. Ai daquele por quem vier o escândalo.
E a gente está brincando de ser crente Che Guevara. Nós não somos revolucionários. Chamam Jesus de revolucionário. Jesus cumpriu toda a lei. Como é que ele era revolucionário? Se ele cumpriu a lei cabalmente, como é que ele era revolucionário? Porque ele dizia a verdade? Ele era revolucionário? Não. Ele dizia a verdade, mostrava a verdade, e as pessoas temiam Jesus. Durante 5 vezes, agora nós matamos esse cara, vamos apedrejar ele. Quando os caras levantavam a mão, cadê o cara, mano? O cara sumia diante dos olhos deles. Eles sabiam, esse cara tem alguma coisa de Deus na vida dele. Eles temiam. Então nós precisamos ser essas pessoas. As pessoas têm que olhar para nós e têm que temer. As pessoas têm que olhar para nós e têm que nos respeitar. Aonde nós chegarmos, eles não têm que dizer, ih, é crente, ó, mais um. Não, eles não podem dizer. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. A nossa inteligência é diferente. A nossa sabedoria é diferente. O nosso potencial de discernir é diferente. Nós temos o dom do discernimento de espírito. Nós enxergamos antes de acontecer, nós sabemos. Quantas vezes eu não estou dirigindo, eu digo para ela, olha, olha, olha. E ela fala, olha o que? Aí vai, passa. Ela fala, meu Deus, o que é isso? Já estava ligado, ó. Nós temos o discernimento. De vez em quando eu estou indo por um determinado caminho, o GPS está dizendo, eu entro. Entra à esquerda. Por quê? Porque o Espírito Santo falou comigo. Entra à esquerda. Entra à direita. Entra à esquerda. A rua estreita, não tem problema. O Espírito Santo está mandando, ele sai do caminho. E não me interessa saber se teve livramento ou não. Me interessa saber que eu sou obediente. É isso que me interessa. Agora, só porque você é obediente, Deus tem que te mostrar o livramento? Irmão, não queira ver o livramento. Não queira sentir o livramento. Os exames médicos podem mostrar uma coisa. Depois que os exames médicos mostram e todo mundo monta o seu prognóstico, é que o Deus do milagre chega. Deus nunca vai fazer o milagre para ele não ser glorificado. Deus faz o milagre, você chega lá com dor, faz o exame, não tem nada. O que você vai dizer para o médico? Não, foi um milagre não, você está reclamando de dor, está doendo. Deus fez o milagre. Você faz o exame, não tem nada lá, porque Deus fez o milagre. O que você vai dizer? É, doutor, eu tinha aqui, mas Deus me curou. Ele vai olhar para a sua cara e falar, tá. Próximo. Agora, você está com dor, faz o exame. O problema está lá. Vai te operar, deita na maca, te abre. Quando ele abre, cadê o problema? Ele tem que dizer, alguém visitou esse lugar antes que eu. Aí é que Deus vai ser glorificado. Não tem outro jeito. Deus do acidente, amassa o carro, acaba com tudo, achata. Os caras cortam o ferro. Está lá o cara deitado no banco lá. Pronto. Precisou amassar, precisou achatar, precisou quebrar o banco. O airbag não abriu, fez um monte de coisa. Abriu, o cara está lá. Eles vão falar que é o quê? Milagre. Então, quando Jesus é tirado do eixo religioso chamado Galileia e é colocado em Nazaré, ninguém entende por quê. Porque lá em Nazaré, ele vai viver uma vida de separação. Por isso que ele era chamado de Nazaré. Então Jesus vai viver uma vida de separação desde que ele é pequeno. Ele não vai viver a ostentabilidade de Decápolis. Ele não vai viver a grandiosidade das megalópolis da época. Ele vai viver no meio da rocha. Ele vai crescer lá. Se eu quiser que meu filho seja profeta, eu não vou deixar ele no meio da galera. Eu vou separar meu filho, eu vou segurar o meu filho. Com 8 anos de idade, eu comecei a fazer o que é errado. Você tem filho de 8 anos?
Você tem filho de 7, de 9, de 10, de 11? Vou dar uma notícia para você, ele já sabe fazer o que é errado. Eu pegava um comprimido aqui e levava para o time de basquete lá. 8 anos de idade. E na volta eu ganhava um pirulito aqui. Sabia o que estava fazendo? Não, mas já era instrumento. Muitas crianças fazem as coisas, eles não sabem o que eles estão fazendo, mas eles já são instrumento. Tem muita criança que fala um palavrão e não sabe o que ele está falando, mas ele sabe o resultado do que ele fala. Quando ele fala, ele vê a cara de assustado de todo mundo. Quando ele fala, ele sabe que o pai fica nervoso, ele sabe que a mãe fica nervosa. Ele não sabe o que significa, mas ele sabe o resultado. E muitos de nós somos assim. Você não sabe o significado do que você está fazendo, mas você sabe o resultado. Você sabe o que vai dar naquilo que você está fazendo. Você sabe quem você vai ferir. Você sabe quem você vai ofender. Você não sabe a magnitude, mas você sabe que fica nervoso. Você acha que uma mulher que vai trair o marido e o marido vai lá e mata ela, ela sabia que ele ia matar ela? Sabia. Sabe qual é o problema? Ela não acreditava. Mas ela sabia. Como ela sabia? Ela não vê todos os dias no noticiário que uma mulher traiu o marido, o cara foi lá e matou ela. Ela não sabia. Ela não sabia que a ferida de uma traição é uma coisa terrível e que homem nenhum consegue segurar isso. Ela não, e ser crente ainda, não sabia que Israel traiu a Deus e Deus pediu o divórcio de Israel para não matar Israel todo no deserto. E que Deus só vai voltar a casar com Israel depois que estiver transformado. Não sabia que Deus usou um profeta para poder mostrar o que era prostituição. Um homem santo, profeta, casasse com uma prostituta e ela largar o marido em casa e sair com outro. Não sabia. Esse silêncio está te levando à tua convicção plena. Você sabe exatamente, você não acredita. Você sabe exatamente o fruto das suas ações, você não acredita que Deus vai agir. Você não acredita que Deus vai fazer. Você não acredita que Deus pode torcer. Você não acredita que Deus pode quebrar. Você não acredita. Você simplesmente leva uma fé muito superficial. Ouve dizer que Deus acabou fazendo, mas você acha que nunca vai acontecer com você. Meu filho Bruno falou hoje a respeito do cantor que morreu, não foi? Estávamos na cozinha. Que fizeram o exame dele, parece que foi o pai, né? O pai deu uma entrevista dizendo assim: não havia nenhum tipo de probabilidade dele ter o infarto fulminante que ele teve. Isso só me mostra uma coisa: foi Deus. Ponto. Por quê? Porque o próprio pastor dele disse: ele ganhou mais alma morto do que quando estava vivo. Não é melhor ganhar vivo? Vá fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Vai ser aquilo que Deus ordenou você ser. Chamou para profeta? Seja profeta. Chamou para evangelista? Vai evangelizar. Não fique brincando, Deus pode. E como pode? Nós estamos vendo aqui um Deus que deixou Herodes matar as crianças. Cá para nós, de 0 a 2 anos, para onde foram essas crianças? A dor da mãe passa. O prazer de Deus é tê-los na presença dele. Sabe por que Deus não permitiu que matasse Jesus? Porque Ele nos ama. Por isso. Porque senão, levava, acabava a conversa. Se Deus não tivesse prometido, se Deus não tivesse falado, se Deus não tivesse dito que Nazaré iria chegar alguém lá que repousaria sobre ele os 7 Espíritos de Deus. Você acha que se Deus não tivesse quase 600 profecias sobre a vinda do Messias, Deus não iria fazer?
Deus, Ele promete, Ele cumpre, Ele faz, e quando a gente não quer, Ele rebenta tudo para se cumprir. Esse é o Deus que a gente serve. É o Deus que está dizendo para você: te prepara, porque eu quero te arrancar daqui antes da prova. Te prepara, porque eu vou arrebatar a noiva do meu filho antes da prova. Ah, mas tem escola mid, tem escola pós, fica com a escola que você quiser. Em todas elas você precisa de santidade e paz com todos. Em todas elas você precisa estar servindo a Deus na sua melhor performance. Em todas elas você precisa obedecer a Deus em toda a lei, em todo profeta, em todos os salmódicos, em todos os proféticos, em todos os históricos e nos evangelhos também. Não há escapatória para nós, amados. Eu termino a mensagem dizendo, quero que você leia comigo. João 1,46. A diferença de quem tem uma fé convicta. Tem mais? Tá. Acharam? Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A diferença de quem tem uma fé convicta. Disse-lhe Filipe: vem ver. É essa fé que eu quero que você tenha. Diga assim: se Deus prometeu, Ele vai fazer. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim para ela: se você quiser saber se é verdade, de que Deus prometeu e Ele vai fazer, me segue. E você vai ver se cumprir na minha vida tudo o que Ele prometeu. Ouça, os jovens aí que ainda não são casados, e aos jovens casados, não é o casamento dos seus pais que vai determinar como é o seu casamento. Vou repetir, tá? Não é o casamento que os seus pais tiveram que determinará como será o seu casamento. Quem vai determinar como será o seu futuro é o seu agora. Tá? Então o seu agora determina o seu futuro. Eu não estou vivendo uma boa fase no meu casamento. É porque ontem você plantou o que você está vivendo agora. Eu não estou vivendo uma boa fase na minha vida empresarial. Você roubou o dízimo ontem. Você roubou a oferta, você roubou a primícia. Então não queira ser bem-aventurado financeiramente. Certo? Eu não estou vivendo uma boa fase ministerial. Você plantou isso. Quando você deveria estar, você não estava. Quando você deveria cear, você não estava. Quando você deveria obedecer, você fez o que queria. Então você não vai receber de Deus a dádiva de ter um ministério profícuo em crescimento. Então tudo aquilo que nós estamos plantando hoje. Então, eu destratei, é assim que você vai receber. Você plantou. Então você vai receber. Eu não fui fiel, você vai receber.
Já preguei aqui uma vez, disse assim, pede os boletos logo. Pede logo, para pagar logo. Então, eu estou tendo a visão de como é. Se Deus está te dando a visão de como é agora, Ele não vai mudar depois. Deus tem que te dar a visão de como será no futuro, para que você tenha a certeza do que está fazendo agora. Então, às vezes, eu amo muito uma pessoa, mas essa pessoa não tem um perfil de homem de Deus ou de mulher de Deus hoje. Mas eu tenho fé de que ele vai mudar, ou ela vai mudar. Não, não é assim que funciona. Deus precisa te mostrar. Aquela pessoa totalmente fora da visão, como sendo um homem de Deus e uma mulher de Deus no futuro. Pode embarcar, Deus vai fazer. Agora, a tua fé dizer que Deus vai ter que fazer, não vai funcionar. Teve um dia que uma pastora foi visitar a Bispa Adriana para dizer que ela não deveria casar comigo, lembra? Porque era isso. Só que Deus falou com ela ao contrário. Ela resolveu ficar com o que Deus falou com ela e deu nisso aqui. Então você precisa ter certeza de convicção. Uma firme convicção daquilo que Deus vai fazer. A fim de que tudo o que você faça redunde na glória do nome do Senhor. Amém, irmãos? Ontem eu fui perguntar para algumas pessoas se eles tinham comido bem. Aí uma delas disse assim, está gostosa a comida, está bem temperadinha. Eu disse, está enganada. Eu falei assim, não entendi. Eu falei, você vai entender. Não é o tempero, é a unção. Aqui nós não tratamos com tempero, aqui nós trabalhamos com unção. A pessoa disse, entendi. Eu falei, glória a Deus. Aleluia. Então aqui nós não fazemos que nem, como é que é o nome daquele negócio que põe para salgar a comida para o cara beber? Aqui a gente não põe salitre. Aqui nós colocamos unção. Aqui até os pães têm a forma da palavra. E é sob essa palavra que eu te chamo nesta noite para você sair daqui com uma plena convicção. Levante do teu lugar e venha para cá. Eu quero orar por você. Enquanto isso, você vá preparando o seu dízimo, a sua oferta.